Capítulo 11. Por que Deus permite o sofrimento? Foi Deus quem causou o sofrimento no mundo? Que questão surgiu no Jardim do Éden? Como Deus vai desfazer os efeitos do sofrimento humano? Parágrafos 1 e 2. Pergunta: por que tipos de sofrimento as pessoas passam hoje, levando muitos a fazer que perguntas? Depois de uma batalha terrível num país afligido pela guerra, os milhares de civis mortos, mulheres e crianças, foram enterrados numa vala comum, cercada de cruzes. Em cada cruz havia a inscrição: por quê? Às vezes, essa é a pergunta mais dolorosa. As pessoas fazem essa pergunta com tristeza quando a guerra, um desastre natural, uma doença ou o crime tiram a vida de seus entes queridos inocentes, destroem sua casa ou, de outras maneiras, lhes causam sofrimento indescritível. Elas querem saber por que sofrem tais tragédias. Por que Deus permite o sofrimento? Se Jeová é todo-poderoso, amoroso, sábio e justo, por que o mundo está tão cheio de ódio e injustiça? Você já se perguntou sobre isso? Parágrafos 3 e 4. Pergunta A. O que mostra que não é errado perguntar por que Deus permite o sofrimento? Pergunta B. O que Jeová acha da perversidade e do sofrimento? É errado perguntar por que Deus permite o sofrimento? Alguns temem que fazer essa pergunta signifique falta de fé ou de respeito para com Deus. Ao ler a Bíblia, porém, você verá que pessoas fiéis e tementes a Deus também faziam perguntas assim. Por exemplo, o profeta Abacuque perguntou a Jeová: por que me fazes ver o que é prejudicial e continuas a olhar para a mera desgraça? E por que há assolação e violência diante de mim? E por que vem a haver altercação? E por que se sustenta a contenda? Abacuque 1:3. Será que Jeová repreendeu o fiel profeta Abacuque por ter feito tais perguntas? Não. Em vez disso, ele incluiu as palavras sinceras de Abacuque no inspirado registro bíblico. Deus também o ajudou a entender melhor os assuntos e a aumentar sua fé. Jeová deseja fazer o mesmo por você. Lembre-se, a Bíblia ensina que ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5:7. Muito mais do que qualquer ser humano, Deus odeia a perversidade e o sofrimento. Por que, então, há tanto sofrimento no mundo? Por que existe tanto sofrimento? Parágrafo 5. Pergunta: que razões às vezes são dadas para explicar o sofrimento humano, mas o que a Bíblia ensina? Pessoas de várias religiões recorrem a seus líderes e instrutores religiosos para saber por que existe tanto sofrimento. A resposta, em geral, é que o sofrimento é da vontade de Deus e que ele há muito tempo determinou tudo o que iria acontecer, incluindo as tragédias. Muitos são informados de que os caminhos de Deus são misteriosos, ou que ele causa a morte de pessoas, até mesmo de crianças, para tê-las junto de si no céu. Mas, como já vimos, Jeová jamais causa o mal. A Bíblia diz: longe está do verdadeiro Deus agir ele iniquamente, e do Todo-Poderoso agir injustamente. Jó 34:10. Parágrafo 6. Pergunta: por que muitos cometem o erro de culpar a Deus pelo sofrimento no mundo? Você sabe por que as pessoas cometem o erro de culpar a Deus por todo o sofrimento no mundo? Em muitos casos, elas culpam o Deus Todo-Poderoso porque pensam que ele seja o verdadeiro governante deste mundo. Elas não conhecem uma verdade bíblica simples, porém muito importante. Essa verdade foi considerada no capítulo 3. O verdadeiro governante deste mundo é Satanás, o diabo. Parágrafos 7 e 8. Pergunta A. De que modo o mundo reflete a personalidade de seu governante? Pergunta B. Como a imperfeição humana e o tempo e o imprevisto têm contribuído para o sofrimento? A Bíblia diz claramente: o mundo inteiro jaz no poder do iníquo. 1 João 5,19. Pensando bem, não faz sentido isso? Este mundo reflete a personalidade da criatura espiritual invisível que está desencaminhando toda a terra habitada.
Revelação 12:9. Satanás é odioso, enganador e cruel. Portanto, o mundo, sob sua influência, está cheio de ódio, engano e crueldade. Essa é uma das razões de existir tanto sofrimento. Uma segunda razão de existir tanto sofrimento é que, conforme vimos no capítulo 3, a humanidade é imperfeita e pecadora desde a rebelião no Jardim do Éden. Os humanos pecaminosos tendem a lutar por domínio, e isso resulta em guerras, opressão e sofrimento. Uma terceira razão do sofrimento é que o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos. Eclesiastes 9:11. Num mundo sem Jeová como governante protetor, as pessoas talvez sofram por estarem por acaso no lugar errado, na hora errada. Parágrafo 9. Pergunta: por que podemos ter certeza de que Jeová tem um bom motivo para permitir o sofrimento? É consolador saber que Deus não causa o sofrimento. Ele não é responsável pelas guerras, pelos crimes, pela opressão, nem mesmo pelos desastres naturais que fazem as pessoas sofrer. Ainda assim, precisamos saber: por que Jeová permite todo esse sofrimento? Se Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem o poder para impedi-lo. Por que, então, se refreia de agir? O amoroso Deus que conhecemos deve ter um bom motivo para isso. Surge uma questão vital. Parágrafo 10. Pergunta: o que Satanás questionou e como? Para descobrirmos por que Deus permite o sofrimento, temos de voltar ao tempo em que o sofrimento teve início. Quando Satanás levou Adão e Eva a desobedecer a Jeová, surgiu uma questão importante. Satanás não questionou o poder de Jeová. Até mesmo ele sabe que o poder de Jeová é sem limite. Em vez disso, Satanás questionou o direito de governar de Deus. Por dizer que Deus é um mentiroso que nega o bem a seus súditos, Satanás acusou Jeová de ser um mau governante. Ele deu a entender que a humanidade se sairia melhor sem o governo de Deus. Isso foi um ataque à soberania de Jeová, ao seu direito de governar. Parágrafo 11. Pergunta: por que Jeová simplesmente não destruiu os rebeldes no Éden? Adão e Eva se rebelaram contra Jeová. Na realidade, é como se tivessem dito: não precisamos de Jeová como governante. Podemos decidir por nós mesmos o que é certo e o que é errado. Como Jeová poderia resolver essa questão? Como poderia ensinar todas as criaturas inteligentes que os rebeldes estavam errados e que sua maneira de agir é realmente a melhor? Alguns talvez digam que Deus poderia simplesmente ter destruído os rebeldes e começado tudo de novo. Mas Jeová havia declarado seu propósito de povoar a terra com os descendentes de Adão e Eva, e queria que eles vivessem num paraíso terrestre. Jeová sempre cumpre seus propósitos. Além disso, livrar-se dos rebeldes no Éden não teria solucionado a questão levantada quanto ao direito de Jeová governar. Parágrafos 12 e 13. Ilustre por que Jeová permitiu que Satanás se tornasse o governante deste mundo e por que Deus tem permitido que os humanos governem a si mesmos. Vejamos uma ilustração. Imagine um professor explicando aos alunos como resolver um problema difícil. Certo aluno esperto, porém rebelde, afirma que a explicação do professor está errada. Insinuando que o professor não é capacitado, esse aluno rebelde afirma que conhece um modo muito melhor de resolver o problema. Alguns na classe acham que ele tem razão e também se rebelam. O que o professor deve fazer? Se expulsar imediatamente da sala os rebeldes, como isso afetará os outros alunos? Não acharão que o colega rebelde e os que o apoiam estão certos? Todos os outros alunos na classe talvez percam o respeito pelo professor, achando que ele teme que seu erro seja exposto. Em vez disso, porém, o professor decide deixar que ele, o rebelde, mostre à classe como resolver o problema. Jeová fez algo similar ao que fez o professor. Lembre-se de que os rebeldes no Éden não eram os únicos envolvidos. Milhões de anjos observavam o que acontecia. O modo como Jeová lidaria com a rebelião afetaria muito a todos aqueles anjos e, por fim,
a toda a criação inteligente. Assim, o que Jeová fez? Ele permitiu que Satanás mostrasse como governaria a humanidade. Permitiu também que os humanos governassem a si mesmos sob a direção de Satanás. Parágrafo 14. Pergunta: a decisão de Jeová de permitir que os humanos governassem a si mesmos resultará em que benefícios? O professor da ilustração sabia que o aluno rebelde e os que tomaram seu lado estavam errados. Mas ele sabia também que dar a eles a oportunidade de tentar provar sua alegação beneficiaria a classe inteira. Quando os rebeldes fracassassem, todos os alunos sinceros veriam que o professor era o único qualificado para ensinar a classe. Eles entenderiam quando o professor, depois disso, expulsasse da classe todos os rebeldes. Do mesmo modo, Jeová sabe que todos os humanos e os anjos sinceros se beneficiarão de constatar que Satanás e os outros rebeldes falharam e que os humanos não conseguem governar a si mesmos com êxito. Como Jeremias, na antiguidade, eles aprenderão esta verdade vital. Bem sei, ó Jeová, que não é do homem terreno o seu caminho. Não é do homem que anda o dirigir o seu passo. Jeremias 10, 23. Por que tanto tempo? Parágrafos 15 e 16. Pergunta A. Por que Jeová permite que o sofrimento continue por tanto tempo? Pergunta B. Por que Jeová não tem impedido coisas tais como crimes horríveis? Mas por que Jeová permite que o sofrimento continue por tanto tempo? E por que ele não impede que aconteçam coisas ruins? Bem, considere duas coisas que o professor na ilustração não faria. Primeiro, ele não impediria que o aluno rebelde apresentasse seus argumentos. Segundo, o professor não ajudaria o rebelde a provar sua alegação. De modo similar, considere duas coisas que Jeová decidiu não fazer. Primeiro, ele não impediu que Satanás e seus apoiadores tentassem provar que estão certos. Foi necessário, portanto, conceder tempo para isso. Nos milhares de anos da história, a humanidade tem tido a oportunidade de governar a si mesma por meio de todo tipo de governo humano. A humanidade fez progresso na ciência e em outros campos, mas o quadro de injustiças, pobreza, crime e guerra piora cada vez mais. Já é evidente que o governo humano é um fracasso. Segundo, Jeová não tem ajudado Satanás a governar este mundo. Se Deus impedisse os crimes horríveis, por exemplo, não estaria ele, na realidade, apoiando a causa dos rebeldes? Será que não estaria levando as pessoas a pensar que os humanos podem governar a si mesmos sem resultados desastrosos? Se Jeová agisse assim, seria cúmplice de uma mentira. No entanto, é impossível que Deus minta. Hebreus 6, 18. Parágrafos 17 e 18. Pergunta: o que Jeová fará com respeito a todos os danos resultantes do governo humano e da influência de Satanás? Mas que dizer de todos os danos causados durante a longa rebelião contra Deus? Faremos bem em nos lembrar de que Jeová é todo-poderoso. Assim, ele pode e vai desfazer os efeitos do sofrimento da humanidade. Como já vimos, a ruína causada ao nosso planeta será desfeita quando a Terra for transformada num paraíso. Os efeitos do pecado serão removidos por meio da fé no sacrifício de resgate de Jesus, e os efeitos da morte serão anulados por meio da ressurreição. De modo que Deus usará Jesus para desfazer as obras do diabo. 1 João 3, 8. Jeová fará tudo isso exatamente no tempo certo. Podemos nos alegrar de que ele não tenha agido antes, pois a sua paciência nos tem dado a oportunidade de aprender a verdade e servi-lo. Enquanto isso, Deus tem procurado ativamente os adoradores sinceros, ajudando-os a suportar qualquer sofrimento que lhes sobrevenha neste mundo turbulento. Alguns talvez se perguntem: será que todo esse sofrimento não poderia ter sido evitado se Deus tivesse criado Adão e Eva de tal modo que fosse impossível se rebelarem? Para responder a essa pergunta, temos de nos lembrar de uma dádiva preciosa que Jeová nos deu.
Como você usará a dádiva de Deus? Parágrafo 19. Pergunta: que dádiva preciosa Jeová nos deu e por que devemos valorizá-la? Como vimos no capítulo 5, os humanos foram criados com livre-arbítrio, ou liberdade de escolha. Você se dá conta de como é preciosa essa dádiva? Deus criou inúmeros animais, que são guiados em grande parte pelo instinto. O homem constrói robôs que podem ser programados para atender a qualquer comando. Seríamos felizes se Deus nos tivesse criado desse jeito? Não. Estamos contentes de poder escolher que tipo de pessoa queremos ser, que proceder na vida a seguir, que amizades cultivar e assim por diante. Gostamos muito de ter certa medida de liberdade, e é isso que Deus quer que tenhamos. Parágrafos 20 e 21. Pergunta: como podemos usar da melhor maneira possível a dádiva da liberdade de escolha e por que devemos fazer isso? Jeová não está interessado em serviço realizado por obrigação. Para ilustrar, o que agradaria mais a um pai ou a uma mãe? Que o filho dissesse "eu amo você" porque alguém o mandou dizer isso, ou que dissesse isso espontaneamente, de coração? Assim, a pergunta é: como você usará a liberdade de escolha que Jeová lhe deu? Satanás, Adão e Eva fizeram o pior uso possível da liberdade de escolha. Eles rejeitaram a Jeová. O que você fará? Você tem a oportunidade de usar da melhor maneira possível a dádiva maravilhosa da liberdade de escolha. Poderá juntar-se aos milhões de pessoas que tomaram o lado de Jeová. Elas alegram a Deus porque participam ativamente em provar que Satanás é mentiroso e um lamentável fracasso como governante. Você também poderá fazer isso escolhendo o proceder certo na vida. Isso será explicado no próximo capítulo. O que a Bíblia ensina. Deus não é o causador das más condições no mundo. Jó 34:10. Por chamar a Deus de mentiroso e dizer que ele nega o bem a seus súditos, Satanás questionou o direito de Jeová a governar. Gênesis 3:2-5. Jeová usará seu filho, o governante do reino messiânico, para acabar com todo o sofrimento humano e desfazer seus efeitos. 1 João 3:8.